Há mais de um século, uma mulher escreveu algo que hoje arrepia até os mais céticos. Ela descreveu com detalhes quase inacreditáveis um tempo em que um líder mundial se levantaria, unindo poder político e religioso de uma forma nunca antes vista. Na época, suas palavras pareciam delírios, mas agora, em 2025, cada linha parece se cumprir diante dos nossos olhos. Ela não estava adivinhando, nem especulando, ela viu. E o mais perturbador é que aquilo que parecia impossível está se tornando realidade. Alianças sendo formadas entre governantes e líderes espirituais, decretos que desafiam os princípios divinos e uma humanidade dividida, sendo forçada a escolher um lado. Essa mulher, uma mensageira do século XIX, alertou que quando víssemos líderes poderosos se levantando contra os mandamentos de Deus, o tempo do juízo final teria começado. E é exatamente isso que estamos presenciando hoje. Se você acredita que nada acontece por acaso, já deixa o like neste vídeo, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo no mundo. Ela escreveu que haveria um momento na história em que poderosos se uniriam com instituições religiosas e juntos iriam propor leis que parecessem boas, mas que na verdade contrariariam a vontade divina. Essas leis seriam apresentadas como soluções para restaurar a moral, a paz e a fé, mas teriam um propósito oculto: testar a fidelidade espiritual de toda a humanidade. A profetisa descreveu com precisão assustadora que esses líderes não seriam pessoas comuns. Seriam figuras carismáticas, amadas por milhões, capazes de inspirar fé e obediência cega. Eles falariam sobre justiça, sobre moralidade, sobre restaurar a fé perdida. Mas por trás desse discurso haveria uma agenda sombria, um plano que colocaria em risco a liberdade espiritual e a separação entre o poder da fé e o poder do Estado. E é aqui que tudo começa a se encaixar. Nos últimos anos, temos visto o renascimento de um movimento global de fé e política unidos, líderes prometendo reconstruir valores espirituais e restaurar a glória das nações. Mas enquanto muitos aplaudem essas promessas, poucos percebem o que está realmente em jogo. Essa mensageira escreveu que quando essa união começasse a acontecer, o tempo de angústia estaria às portas, um período em que o mundo seria forçado a escolher entre seguir a verdade divina ou se curvar às tradições humanas. E antes que você pense que isso é apenas uma metáfora, olhe ao seu redor. Crises econômicas, desastres naturais, divisão política e uma busca desesperada por uma liderança forte que traga esperança. Tudo isso já estava previsto. E se você quer entender a sequência completa dos eventos profetizados, se inscreve agora no canal, porque nas próximas partes você vai descobrir exatamente como cada peça desse quebra-cabeça profético está se encaixando no mundo de hoje. A profetisa escreveu no livro: o grande conflito que haveria um momento em que decretos humanos iriam desafiar abertamente os mandamentos de Deus e que esse seria o sinal de que o juízo celestial havia entrado em sua fase final. Ela não apenas alertou, ela descreveu como e quando isso aconteceria. E tudo começa com um líder que promete unir fé e poder, paz e autoridade moral e lei. E é exatamente nesse ponto da história que nós estamos. O que está acontecendo agora não é apenas política, é o cumprimento de algo escrito há mais de 100 anos. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer que você veja o que muitos ainda estão ignorando. As primeiras alianças começaram de forma sutil, líderes de diferentes nações se reunindo em nome da paz. Conferências globais transmitidas ao vivo, promessas de união e discursos que tocavam o coração das massas. Mas o que poucos perceberam é que, nos bastidores, algo muito maior estava sendo arquitetado. Esses encontros, que pareciam apenas gestos de cooperação, na verdade eram o primeiro passo para a consolidação de um poder espiritual global. Um poder que não se contentaria em aconselhar as nações, mas que desejaria governar através delas. A profecia dizia que quando religiões e governos se unissem com o mesmo propósito moral, seria o sinal de que o mistério da iniquidade estava se manifestando novamente, não pela força da espada, mas pela sedução da fé. E o que estamos vendo hoje é exatamente isso. Nos discursos oficiais, eles falam em restaurar o respeito à fé e trazer de volta os valores espirituais à sociedade.
Mas por trás dessas palavras existe uma nova doutrina, a ideia de que a moral deve ser imposta por lei. E esse é o ponto de virada. Se esse tema te faz pensar no que está acontecendo hoje, deixa o like agora mesmo, porque o que vem a seguir é a parte que a maioria prefere ignorar. As alianças se tornam cada vez mais ousadas. Religiões que antes discordavam começam a falar a mesma língua. Governos se curvam diante de um novo ideal global, a obediência moral como forma de unidade mundial. E é nesse cenário que surge um decreto. No início, o decreto parece inofensivo. Fala de descanso, de reconciliação, de fé e de família. Mas o texto esconde um detalhe que muda tudo. Um dia específico que deve ser respeitado sob pena de punição. Um dia que muitos aceitarão sem questionar, mas que carrega em si o selo da autoridade humana acima da divina. E assim, o que antes era apenas um discurso espiritual se transforma em lei. Uma lei que divide o mundo entre os que escolhem obedecer a Deus e os que seguem os homens. A profetisa escreveu que nesse momento a verdade seria separada do engano não por palavras, mas por escolhas. E cada pessoa, consciente ou não, estaria decidindo o seu destino eterno. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque na próxima parte você vai entender como esse decreto evolui e se torna o ponto central do conflito final entre o bem e o mal. As alianças estão formadas, o decreto foi assinado, e enquanto o mundo comemora a nova era de paz, os verdadeiros filhos de Deus se preparam em silêncio. Porque eles sabem, o que vem agora não é o fim, é apenas o começo da separação. Quando o decreto entra em vigor, o mundo parece respirar aliviado. As crises diminuem. Os líderes declaram que a humanidade finalmente reencontrou a paz. Mas por trás desse aparente alívio, uma sombra silenciosa se espalha. E poucos percebem o que realmente está acontecendo. As pessoas acreditam que estão fazendo o certo. Elas seguem as novas regras, comparecem às cerimônias, repetem as frases oficiais, mas sem perceber, estão abrindo mão da liberdade espiritual em troca de uma segurança ilusória. É o engano perfeito. Um falso senso de paz em troca da obediência cega. E é aqui que a profecia se cumpre com precisão assustadora. Ela dizia que Satanás operaria maravilhas e sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. E é exatamente isso que vemos. Milagres falsos. Manifestações sobrenaturais. Aparições que parecem divinas, mas que não passam de disfarces para validar o decreto humano. Enquanto o mundo celebra, os poucos que permanecem fiéis à palavra começam a ser vistos como inimigos da paz. São acusados de fanatismo, de intolerância, de ir contra o progresso. E pela primeira vez na história moderna, a fé genuína se torna crime. Se você entende que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilha este vídeo e deixa o like agora, porque muitos ainda estão dormindo. E talvez só acordem quando for tarde demais. Os sinais se multiplicam. Desastres naturais cada vez mais intensos, colapsos financeiros e uma onda de medo global. Governos dizem que é a natureza pedindo reparação. E líderes religiosos afirmam que é a punição divina pelos que não aceitam o decreto. O mundo inteiro é pressionado a unir-se pela fé, mas essa união não vem de Deus, vem da imposição. E no meio desse caos surge a escolha invisível. Não há mais neutralidade. Cada pessoa, conscientemente ou não, toma uma decisão: seguir o que é popular ou o que é eterno. Os fiéis não têm mais templos luxuosos, nem voz nas multidões. Vivem pela fé, sustentados pela promessa divina de que o julgamento celestial está quase encerrado. E embora pareçam fracos aos olhos do mundo, são os únicos que permanecem firmes quando tudo desaba. Se você quer continuar acompanhando essa revelação até o fim, se inscreve agora e ativa o sininho, porque nas próximas partes vamos entrar no clímax. O momento em que a verdade é revelada, o céu se abre, e o destino da humanidade é finalmente selado. A profetisa chamou esse período de o tempo de angústia como nunca houve, um tempo em que cada alma será testada, e onde a fé se tornará a única riqueza que realmente importa. E quando o mundo pensar que venceu, o verdadeiro rei se levantará, não com exércitos humanos, mas com poder celestial, justiça e luz, que nenhuma mentira poderá esconder. O silêncio toma conta do mundo. As promessas de paz já não soam convincentes.
O decreto, antes celebrado, agora revela seu verdadeiro rosto. Controle, medo e perseguição. E no meio da escuridão, uma voz se ergue. Uma mensagem simples, mas poderosa, ecoa de todos os cantos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É o clamor final. Homens e mulheres comuns, transformados pelo Espírito, se levantam para anunciar a verdade. Eles não têm poder político, não têm apoio das multidões, mas têm algo que o mundo não pode conter: a convicção de que Deus está prestes a agir. As luzes da cidade parecem mais fracas. Os poderosos que antes falavam com confiança, agora vacilam. E as palavras escritas há mais de um século se cumprem uma a uma. Grandes sinais aparecerão no céu e na terra. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. O planeta inteiro sente que algo está para acontecer. Se você sente que essa mensagem fala com você, deixa o like agora mesmo, porque o que vem a seguir é o momento que todos esperavam e temiam. Enquanto o mundo inteiro observa, os fiéis são perseguidos, isolados, ridicularizados. Mas suas vozes ecoam como trovões. A verdade não pode ser silenciada. E então os céus começam a se mover. Relâmpagos cortam o horizonte. O ar muda. E uma presença gloriosa preenche o espaço. Não é uma visão, não é um sonho. É a volta daquele que foi prometido. O Rei dos Reis aparece com poder e majestade. As nações tremem. Os ímpios tentam fugir, mas não há esconderijo. Os fiéis que permaneceram firmes agora olham para cima com lágrimas nos olhos. Eles esperaram por esse momento toda a vida. O céu se abre e a voz divina ecoa: está consumado. Se você acredita que esse dia está mais próximo do que imaginamos, se inscreve agora no canal, porque ainda há mais para ser revelado. E o conhecimento é o que prepara os escolhidos. A terra treme. Os reinos humanos colapsam. Mas do caos surge algo novo. Uma luz que não vem da tecnologia nem do poder humano, mas do próprio Criador. Os justos são libertos, e a escuridão finalmente se dissipa. O que começou com alianças e decretos termina com justiça e redenção. A profecia, antes ridicularizada, agora é reconhecida como a verdade que ninguém pôde apagar. E enquanto o som das trombetas preenche o céu, uma nova era se inicia. Aqueles que escolheram a fé sobre o medo, a verdade sobre a conveniência, agora caminham rumo à eternidade. E o mundo, purificado pelo fogo da justiça, desperta para o reino que jamais terá fim. O céu está aberto. A terra, que antes tremia de medo, agora brilha sob uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. O som das trombetas ecoa como um cântico de libertação. O juízo terminou. A luta acabou. E o Rei dos Reis reina para sempre. Os que permaneceram fiéis, aqueles que recusaram se curvar ao decreto humano, agora são recebidos em glória. Suas lágrimas são enxugadas, suas dores esquecidas. O que antes parecia perda, agora se revela como vitória. A profecia se cumpriu e o universo inteiro testemunha. A verdade resistiu até o fim. Os impérios, as leis, as alianças humanas, tudo ruiu. Mas o caráter de Deus permanece imutável. O amor venceu o medo. A fidelidade venceu o engano. E a promessa feita desde o princípio da criação finalmente se cumpre. Eis que faço novas todas as coisas. Os justos são recebidos com alegria indescritível. As vozes se unem num só cântico que ecoa pelos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto e vive pelos séculos dos séculos. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o like agora, porque o que você acabou de ouvir não é apenas uma história, é um chamado. Um lembrete de que ainda há tempo de escolher o lado certo antes que a última trombeta soe. Agora não há mais dor, nem injustiça, nem engano. A terra é restaurada à sua beleza original. Os rios voltam a correr puros. As florestas florescem, e o ar é cheio de vida e louvor. O mal foi derrotado, e os fiéis vivem na presença do Criador em paz eterna. E o mais lindo é que essa vitória não é apenas deles. É o destino de todo aquele que escolhe permanecer firme quando o mundo inteiro se curva. É a recompensa prometida aos que mantêm a fé mesmo quando tudo parece perdido. Se você acredita que esse reino é real e deseja se preparar espiritualmente, se inscreve agora no canal porque aqui a missão é clara. Despertar corações, fortalecer a fé e lembrar que o fim é só o começo. A profecia termina com esperança.
O céu não é um sonho distante, é uma promessa certa. E cada ato de fé, cada escolha por Deus, cada pequeno gesto de amor, é uma semente plantada no solo da eternidade. O tempo das trevas passou. Agora a luz reina para sempre. E o nome de todo aquele que permaneceu fiel está escrito no livro da vida, onde nenhuma força pode apagar. O reino prometido chegou. E aquele que era, que é e que há de vir, reina para todo o sempre. Fim da série. O grande conflito profético. Moral. A verdadeira fidelidade não se mede nas palavras, mas nas escolhas feitas quando o mundo inteiro decide o contrário.